Agora sim, sejam todas muito bem-vindas à nossa Masterclass Confiança que Impulsiona. Eu sou Marielle Andrade, eu sou fundadora do Lugar de Mulher CEO e o meu papel aqui hoje é te ajudar a se enxergar como protagonista, a se posicionar com confiança e a planejar os seus próximos passos para ser reconhecida e realizada como você merece. Eu sei que hoje a gente só tem aqui mulheres incríveis, dedicadas, inteligentes, que estudam muito e que trabalham duro, mas que querem mais. Esse querer mais, ele é muitas vezes inerente nosso, né? Porque a gente trabalha duro, a gente quer ser reconhecida, a gente quer ser valorizada, quer ocupar espaços maiores. Às vezes até tem oportunidade, mas não se sente tão merecedor assim, porque a gente reconhece os desafios que a gente tem ao longo do caminho. São desafios relacionados a se posicionar com clareza, muitas vezes a sair da procrastinação e construir de fato um terreno, um caminho sólido para fazer isso acontecer. Nós estamos oferecendo essa aula de forma 100% gratuita, mas eu quero que seja enriquecedor de verdade, que te traga reflexões poderosas e principalmente que te leve a um novo patamar de ação. Então, independente aí se você está me ouvindo do carro, se você está me ouvindo no trânsito enquanto está voltando do trabalho, se você está aqui focada, prestando atenção, eu quero te fazer um pedido. Eu quero que você esteja comprometida com você. Então, escreve, pensa, de fato, mentaliza que esse é o seu momento de abrir espaço para que você possa se comprometer. Eu li sobre isso num livro esse ano chamado A Grande Magia, um livro da Liz Gilbert, aquela autora de Comer, Rezar, Amar. E ela diz que quando a gente realmente está comprometida com uma ideia ou com um projeto, a gente precisa abrir espaço para isso acontecer. Porque quando a gente diz que quer algo, mas não abre espaço para cultivar, para desenvolver, para prestar atenção naquilo, aquilo vai embora e nos deixa paradas no mesmo lugar. E aí eu te pergunto, quantas vezes você já teve um desejo, um plano, um objetivo, mas deixou de lado e a coisa se acabou? Muitas vezes isso acontece durante um trabalho, uma ideia de trabalho que você tem, uma ideia de negócio que você tem, de projeto, que quando você vê, foi deixando para depois e alguém foi lá e fez de um jeito diferente, mas colocou em ação, e você fica pensando: poxa, será que eu poderia ter feito isso? Eu poderia ser aquela pessoa? O que que eu poderia ter tido? Então, a ideia é que a gente pare e pense realmente naquilo que a gente quer e qual caminho a gente vai construir para isso. Se você chegou até aqui, se você participou, por exemplo, do nosso desafio Confiança que Impulsiona, você já venceu a estagnação. Você já deu um passo, enfrentou seus medos, se acolheu, visualizou o seu futuro, conseguiu reconhecer as suas forças e reavaliar os seus pilares. Eu sei que isso não foi fácil. Muitas de vocês chegaram até mim, me mandaram mensagem falando que cada exercício foi realmente um desafio, um confronto interno muitas vezes. Mas é assim mesmo. Olhar para dentro exige coragem, mas é parte indissociável da construção da confiança. Por isso, o que eu quero compartilhar com vocês hoje é fruto de um estudo, de uma pesquisa, que responde uma pergunta que talvez de bate-pronto assim a gente não tenha resposta. Já parou para pensar por que que mulheres tão competentes continuam sendo subestimadas, inclusive por elas mesmas? Um dos grandes desafios que as minhas mentoradas e que quem passou aí pelos exercícios do desafio Confiança que Impulsiona sentiu foi principalmente na hora de responder questões como: quais são os seus pontos fortes? Que tipo de situação você entende que você já enfrentou e que você pode ali de fato se orgulhar?
Lá no desafio, quando a gente fala sobre se enxergar com compaixão, onde é que eu tô na minha jornada? O que que tem me movido? Para onde eu gostaria de estar indo? São perguntas que muitas vezes a gente não tem resposta. Que é como se simplesmente a vida tivesse indo e a gente não tivesse na posição de conduzir, a gente subestimasse o nosso papel, a nossa intenção, a nossa capacidade de construir aquilo que surge na nossa mente, de fazer de fato os nossos objetivos, as nossas metas, aquilo que a gente almejou acontecer. Nesse desafio de se enxergar com compaixão, eu compartilhei com vocês um poema que eu gosto muito, que é o poema Parar a Si Mesmo, da Ana Sui. E ele diz assim: há um lugar que quer apenas ir, continuar indo e seguir indo, não para ver onde dá, mas simplesmente para seguir indo, como se fosse dar em lugar algum. E aí, cataploft. Se a gente não para, a vida nos faz parar. A proposta de estarmos aqui hoje, de pensarmos, avaliarmos tudo isso que a gente viu nos últimos dias, é realmente parar antes que a vida te pare. Não para desistir, mas para ajustar a rota, para reconectar com aquilo que faz sentido e lembrar que só vale a pena seguir em frente se a gente estiver indo na direção certa para você. Senão a gente continua indo, caminhando, seguindo em frente, sem chegar em lugar nenhum. Esse processo de entender, de ter clareza de onde a gente está indo, do que nos move, do que nos faz lembrar da nossa própria direção, ele é essencial para que a gente tenha o impulso. Se a gente precisa de confiança para nos impulsionar, é importante que a gente saiba para onde a gente quer ir. E muitas vezes, saber para onde a gente não quer é tão importante quanto saber para onde a gente quer. Mas a gente precisa se perguntar, a gente precisa abrir espaço e a gente precisa acreditar que é possível construir, que a gente tem competência para isso, que existem sim muitas camadas, muitos desafios. Mas o primeiro deles, muitas vezes, está dentro da gente. Da forma como a gente está enxergando os nossos objetivos, a nossa própria competência e o caminho que a gente vai construir. Mas eu fiz uma pergunta inicialmente para vocês. Já pararam para pensar por que mulheres tão competentes continuam sendo subestimadas, inclusive por elas mesmas? Várias de vocês que estão aqui já chegaram até mim com essa dúvida. Pessoas que se reconhecem inteligentes, competentes, esforçadas, mas que têm medo. Seja de assumir uma nova posição, seja por estarem sendo testadas em um novo cargo, seja de criar um novo negócio ou de mudar tudo que está fazendo, de fato conseguir desabrochar, conseguir construir, conseguir ter pulsão, impulso. Mas para essa pergunta de por que é que a gente, né, se subestima, por que que tantas mulheres fazem isso, a gente vai usar a ciência a nosso favor. Então eu vou compartilhar com vocês um estudo que foi feito pela Universidade de Harvard, que mostra justamente o porquê de tudo isso. Um dos fatores menos discutidos, mas mais decisivos para o avanço profissional das mulheres está na forma como elas descrevem o próprio trabalho, de como elas descrevem o próprio desempenho, de quão bem a gente fala da gente mesma, de quantas oportunidades a gente consegue, a gente conquista, a gente cria, porque a gente vende, se vende. Essa pesquisa, que foi feita pela Universidade de Harvard em 2022, apontou que mulheres, mesmo com alta performance, tendem a se autoavaliar pior que os homens e a se promover, a se vender com menos intensidade. A consequência disso é que, nesse grupo de mulheres que se identificaram ali como tendo uma performance pior, elas também tinham menor reconhecimento,
menos promoções e salários mais baixos, eram menos recompensadas financeiramente por aquilo que faziam. O estudo começou então a identificar da onde surgiu isso e começou a buscar mulheres de idades mais jovens, estudantes mais jovens. Identificou que essa diferença de autoavaliação, ela começava já lá no ginásio, na sexta série. As meninas que eram submetidas a testes e que tinham ali notas melhores, performance melhor, elas também atribuíam notas mais baixas a si mesmas do que os meninos, mesmo elas tendo resultados melhores. O dado aponta que a insegurança, a falta de confiança, a dificuldade em se posicionar como sendo as mais competentes, as mais inteligentes, as que deviam ser valorizadas, elas não são características individuais, mas sim um comportamento socialmente condicionado desde muito cedo. Mulheres que não reconhecem a sua competência, elas tendem a se autopromover menos, e isso impacta diretamente na sua visibilidade profissional. Isso acaba contribuindo para perpetuar um sistema de desigualdade em contratação, em remuneração, em progressão de carreira e até mesmo nos dados quando a gente fala sobre empreendedorismo feminino. O quanto muitas vezes as mulheres tendem a negociar menos ou a se arriscar menos, também porque tem esse receio. O receio de se vender, o receio de se promover, o receio muitas vezes de aumentar o preço do que faz. Mesmo sabendo que existem pessoas que fazem tão bem quanto, ou até menos do que isso, mas se vendem melhor. Por isso fecham negócios melhores. Apesar de reagirem positivamente a incentivos, então quando uma mulher ela é elogiada, ou quando ela vai ser promovida, ou quando alguém fala sobre o seu trabalho, ela reagir de forma positiva a isso, elas tendem a partir de um ponto mais baixo de autopercepção. E elas enfrentam mais resistência ao expressarem sua confiança em ambientes profissionais. Agora eu quero saber, já aconteceu com vocês? Quem aí também se já teve medo, receio de se posicionar numa sala de reunião, de aumentar o preço, de se vender, de muitas vezes não saber até se apresentar, criar oportunidades ali de forma informal para de fato fazer esse networking, conseguir novos negócios, novas indicações? Já aconteceu com vocês? Coloquem aí no chat para mim ou me contem se eu tô sozinha nessa. A grande maioria das mulheres se identifica com algum desses pontos como sendo um ponto de dificuldade mesmo. Muitas vezes, esse ponto também vem no forma de procrastinação. Eu quero muito fazer isso, eu quero muito investir em mim, eu quero muito criar um novo negócio, eu quero muito mudar de área, fazer uma transição, ou mesmo ter conversas mais difíceis sobre carreira, mas de uma certa forma fico travada em relação a isso. O que que acontece, né, Michela? O que que a pesquisa evidencia? Que o impacto que a gente tem em relação a essa confiança profissional, muitas vezes construída desde muito jovem, ela ocorre em três dimensões interdependentes. Vou compartilhar a minha tela aqui com vocês para ficar um pouquinho mais fácil. Preciso que vocês confirmem se vocês estão vendo a minha tela. Sim? Então, quais são as três dimensões da confiança que têm impacto quando a gente entende de onde vem a autoavaliação, a autopromoção e a nossa credibilidade externa? Autoavaliação é a forma como você interpreta a sua própria performance. Como você avalia o seu trabalho, a sua competência, o valor daquilo que você faz. E isso influencia diretamente a sua disposição em se posicionar. Então, se você se autoavalia, né? Se você trabalha dentro do corporativo, faz uma avaliação de performance e se autoavalia como tendo um desempenho inferior ao que é esperado, seja porque você realmente acredita nisso, seja porque você acha que não é o seu papel se elogiar, que então o seu chefe que faça isso por você. Ou então, quando você tem medo, tem receio de apresentar o seu preço para um cliente em potencial, se você for empreendedora, de aumentar o seu preço ou mesmo de criar um novo projeto.
porque acha que o que tem para entregar não é tão grande assim, você consequentemente vai se posicionar de um jeito menor do que você deveria. Quando você não confia na leitura que você faz sobre você mesma, você se paralisa na hora de falar em reunião. Você evita se candidatar a oportunidades. Você espera que as pessoas te descubram, em vez de se apresentar com clareza. Então eu deixo de criar oportunidades, eu deixo de falar sobre o meu trabalho, mas eu não elimino a expectativa de que as pessoas de fato o reconheçam. E isso acaba gerando uma frustração. Isso faz com que você pense que se as pessoas não te reconhecem, se elas não estão aqui presentes, se elas não compram de você, você é incapaz, você é, inferior. Olha como essa perspectiva ela vai ligando uma com as outras dimensões da confiança. Porque quando você fortalece a sua avaliação, você consegue reconhecer os seus méritos com mais naturalidade, se sente mais segura para dar uma opinião, para se posicionar e enxerga seus resultados como fruto de competência e não de sorte. E é isso que a gente precisa fazer. É por isso que quando a gente propôs os exercícios de entender os seus pontos fortes, entender cenários em que você foi reconhecida ou que você se sentiu confiante, é tão difícil. Porque a gente está acostumada a fazer uma boa leitura das outras pessoas. A grama do vizinho sempre parece mais verde. Principalmente quando a gente está falando de um ambiente, como muitas empreendedoras vivem, de rede social. Então, a rede social, ela é um recorte. Mas ainda assim, a gente se compara. E aí parece que aquilo que a gente está fazendo não é tão relevante assim. Ou tudo que a gente conquistou foi muito fruto de sorte. Tinha uma mentorada que ela trabalhava há 20 anos em uma das maiores empresas da região. E sempre que ela ia se apresentar, como ela era a funcionária mais experiente ali, na hora de se apresentar, ao invés dela falar sobre o que ela trabalha, sobre a contribuição que ela tinha, sobre como ela agregava valor, ela dizia assim: Oi, tudo bem? Conta comigo pro que você precisar, porque aqui eu faço um pouco de tudo. Essa leitura que ela tinha dela mesma e fazia com que ela falasse dessa forma, era de fato porque ela achava que ela ficou tanto tempo ali, passou em várias áreas, ela sabia de tudo um pouco. Mas isso gera uma percepção de valor? Você não é especialista em nada e, além disso, aquilo que você faz ainda é pouco? Note como a forma como a gente enxerga o nosso trabalho, a forma como a gente encara aquilo que a gente faz, com maior ou menor grau de complexidade, isso impacta diretamente na nossa autopromoção. A autopromoção é a habilidade que a gente tem, cultiva, desenvolve de comunicar as nossas conquistas de forma clara e estratégica, sem culpa. Foco muito nesse sem culpa, porque às vezes a gente até faz isso, mas é na base do supetão. Quando você não trabalha a sua autopromoção, você é elogiada, mas acaba respondendo sempre como: ah, imagina, foi sorte, foi simples, é um pouco de tudo. Você recebe um bom feedback e você não sabe o que fazer com aquilo. É quase como quando alguém fala pra você: nossa, que roupa bonita, e você fala: menina, liquidação. Em vez de dizer obrigada. Tenho bom gosto. Obrigada, estudei para isso. Obrigada, eu realmente me esforcei muito por esse trabalho. Feliz que você tenha gostado. É diferente. Além disso, quando você não trabalha a sua autopromoção, você se sente desconfortável em se destacar. Então você tem medo. Hoje eu dei um treinamento à tarde que uma das questões que as meninas trouxeram na hora da discussão é que as pessoas, a gente tem tanto medo de parecer ser alguém que a gente não é, de parecer ser superior, o medo ou a confusão que a gente faz entre autopromoção e arrogância, que a gente tem medo de fazer isso, então não se promove, então não aceita elogios, então não se posiciona, não ocupa a posição de destaque, de protagonismo, mas a gente não se sente tão desconfortável assim de ser diminuída. Olha lá, desde a sexta série, tudo que a gente vem fazendo.
Mas quando você aprende a se promover com consciência, do jeito certo, você entende que mostrar o impacto real daquilo que você faz é benéfico, não só para você, mas para outra pessoa que de fato pode se beneficiar daquilo que você faz. Quando você aprende a se promover com consciência, você também constrói autoridade com autenticidade. Sem precisar criar uma personagem, sem ficar por aí de terninho, tomando água em taça de cristal para parecer alguém muito importante. Quando você aprende a se promover com consciência, você também é lembrada por quem pode te indicar, te contratar, te promover, porque você construiu uma autoridade para isso. Por fim, a terceira dimensão da confiança, que é abalada quando a gente não trabalha isso, é a nossa credibilidade externa. Credibilidade externa é como o mercado, como as pessoas, os clientes, os chefes, a empresa, a organização. O mercado como um todo interpreta a sua comunicação e transforma isso em reconhecimento, promoções, oportunidades e remuneração. Sem isso, mesmo que você seja competente, você pode ser percebida como insegura, invisível, aquela que não parece pronta. Isso mina a sua credibilidade de forma que as pessoas não queiram pagar pelo que você faz, não queiram ser justas contigo, porque é sempre como se você parecesse inferior àquilo que você vai entregar. Mas quando você trabalha essas três dimensões juntas, a sua autopercepção, a sua autopromoção e o seu poder de influência na credibilidade que as pessoas vão ter de você, você constrói presença executiva. Ou seja, as pessoas te enxergam de um jeito diferente, te enxergam como autoridade. Você é capaz de gerar valor ao que você faz e entrega, e valor não tem preço. E por isso você é reconhecida e valorizada. Fez sentido até aqui? De alguma forma, vocês já perceberam que em alguma parte das dimensões da sua confiança, você acabou ficando abalada por conta disso? Karen aqui escreveu que já teve essa dificuldade. É muito importante quando a gente entende o impacto de uma coisa em relação à outra. Muitas vezes a gente desatrela o fato das pessoas nos darem menos crédito, seja pelas nossas ideias, seja pelos nossos projetos, seja pelos valores mesmo que a gente vai ter, porque na verdade a gente está esperando esse reconhecimento externo. Mas a credibilidade externa também é uma responsabilidade nossa, também envolve trabalhar a nossa confiança dentro de um poder de influência. Isso mostra que a autoconfiança profissional, ela não surge espontaneamente. Ela é fruto de estímulo, de espaço, de validação. E isso envolve estar no ambiente e no movimento certo. E muitas vezes a gente não tem certeza de qual é esse movimento realmente. Por isso que é tão importante quando a gente se dá espaço para estar aqui conversando sobre isso, refletindo e entendendo. Uma mentorada minha, recentemente, me deu o seguinte feedback que eu acho super interessante compartilhar com vocês. Ela disse que achava que a metodologia, né, do meu programa Protagonize não funcionaria tão bem para ela porque ela era uma empreendedora. Mas o processo estruturado e focado ajudou ela a emergir do seu potencial, de forma que ela se sentiu transformada. E essa transformação ela surgiu ao abrir os olhos para as oportunidades que ela estava perdendo por não ter um posicionamento pessoal claro e estruturado. O impacto que a gente tem no nosso posicionamento está diretamente relacionado com a forma como a gente se enxerga e muitas vezes ele é impactado por movimentos que a gente faz na nossa vida. Às vezes pode ser uma mudança muito grande, às vezes pode ser uma insatisfação, às vezes pode ser um novo cargo, um novo projeto. Todas essas mudanças mexem com a gente e fazem com que a gente duvide da gente mesmo. Ina, agora que eu vi que você tá aqui,
Então eu vou fazer melhor, melhor do que falar da Ina. Eu vou convidá-la para contar um pouquinho para vocês a experiência que ela teve em relação a tudo isso. Então, Ina, em primeiro lugar, muito obrigada por estar aqui. Se apresenta para gente, fala quem você é, o que você faz, como nós estamos. Vamos dar esse check-in. Imagina, gente, boa noite, uma honra estar aqui. A Mari me chamou para vir conversar, né? Enfim, explicar um pouquinho do ponto de vista de quem já passou por essa experiência. E como estava lá no meu relato, né, que ela comentou, eu empreendo. Então, eu estou nessa trajetória, né, criando minha própria marca, estruturando o meu trabalho através das minhas próprias mãos desde 2018. Então, eu trabalho com estratégia de marca, eu ajudo marcas a se posicionarem, a mostrarem o real valor que elas têm no mercado. Eu sou muito especialista na parte da identidade visual, mas uma identidade visual que realmente carrega toda uma estratégia por trás, estratégia de mostrar o verdadeiro diferencial das marcas, né? Então, a gente tem um processo de imersão, de aprofundamento, e eu já tinha muito isso, né? Eu trabalhei muito tempo em agência, depois comecei a empreender. Eu já tinha muito isso já instalado na minha forma de agir, na minha metodologia, mas eu estava numa fase de precisar remodelar muitas coisas. Então, esse ano foi o ano que eu realmente precisei rever tudo, digamos assim. Então, continuo no caminho de estratégia de marca, mas me reposicionando. Perfeito, Ina. Então, tá no momento de reposicionamento. E qual que era o seu principal desafio? O que fez mesmo, te motivou a pensar que precisava estar ali num ambiente e num caminho ali mais direcionado para esse novo movimento? Perfeito. Bem, eu fui mãe recentemente, né? A minha filha tem 1 ano e 5 meses. Então, eu acho que quem tem mães próximas ou já foi mãe tem uma noção do quanto isso muda muito a nossa vida e abala muito o nosso eu profissional. Então, assim, eu sou apaixonada pelo que eu faço desde que eu comecei a atuar há 13 anos atrás. Mas, nesse período de neblina, nesse período de mudança, me veio muitas coisas, assim, muitas novas ambições de vida, muitas necessidades, não somente necessidade financeira, mas principalmente necessidade de querer viver, sabe, realmente construir de forma mais intencional o caminho que eu quero trilhar, num sentido de o que que é sucesso, né? Então, eu consegui, quero ganhar mais dinheiro, mas eu também quero ter mais tempo, eu quero ter uma vida que eu consiga construir com intencionalidade. Só que eu estava totalmente perdida, né? Eu estava por onde eu começo. Então, eu acho que esse foi o principal insight, assim, eu preciso de um olhar de fora. Quando a gente fala de uma comunidade, né, de pessoas juntas no mesmo ambiente, pensando juntos, também tem muito sobre troca, né? Tem muito sobre olhares. Então, no momento que eu entrei no Protagonize, eu até citei várias vezes que eu me sentia saindo da toca, sabe? Saindo ali da caverna que a maternidade coloca a gente para realmente abrir minha mente. E a parte assim que também me chamou muita atenção para entrar nesse processo foi justamente a parte de ter um processo de autoconhecimento antes de atitudes. Mas não um autoconhecimento solto, né? Realmente uma análise profunda do meu perfil comportamental. Porque eu pensava, cara, eu tenho muitos defeitos, mas eu não sei melhorá-los. Eu tenho muitas qualidades, mas eu não sei valorizar. Então, se for um processo só externo, a gente fica muito na cópia, né? E quando é um processo de dentro para fora, realmente me ajuda a literalmente sair da minha do meu casulo ali, né? Então foi mais ou menos isso assim que para mim eu precisava desse olhar, sabe? Perfeito. É muito do que a gente estava falando, né, meninas, de como a confiança ela se constrói de dentro para fora. E é difícil, né, olhar para dentro. Mais difícil, talvez até impossível fazer isso sozinha, porque a gente tem essa tendência de achar que a gente tem muito mais defeitos e mesmo quando reconhece os pontos fortes, não saber o que fazer com eles, né? E aí, Ina, bom, acho que você já falou um pouco, mas enfim, qual que foi o seu maior insight, seu aprendizado, assim, que pequenas conquistas que você teve durante essa participação e após também, né? Olha, o principal foi que assim
às vezes a gente está num meio que as pessoas te elogiam muito, assim, no sentido de minhas clientes, né? Eu construo um trabalho consciente no sentido de eu entrego muito de mim. Então eu recebo elogio das minhas clientes, né? De que meu trabalho está bem feito, de que está bacana e tal. Mas principalmente numa fase que eu quero ir além, que eu quero trazer uma nova versão de mim, eu via que eu estava num ambiente que não estava me impulsionando, sabe? Me tirando da zona de conforto, me fazendo pensar diferente. Então, eu acho que esse ponto também foi muito, muito, muito bacana, assim, de, sim, você vai sonhar, você vai planejar possibilidades de você alcançar os seus sonhos, mas você tem que ter os pés no chão. E essa parte dos pés no chão, para mim, foi muito interessante, porque me trouxe muita racionalidade também para esses sonhos, né? Uma coisa é você sonhar alto, você planejar ideias incríveis, e outra coisa é você entender, cara, mas não é tudo florido, não é tudo cor-de-rosa. Existe uma trajetória, existe pontos que você precisa entender quais são os seus limites, mas que você precisa encarar eles de frente. Então, eu acho que quando a gente fala de coragem, é sobre isso, sabe? Você ir com consciência também de que vai ser difícil pra caramba. Mas e mesmo assim, então, eu acho que foi um ambiente muito bacana para eu entender com mais racionalidade esse sonho, sabe? De entender que iriam ter pontos de muito desconforto e que é justamente aí que mora, né, esse lugar que eu quero jogar, porque eu tenho que sair da minha zona de conforto para evoluir, né? Então, mas mesmo assim, mesmo nessa sensação de, principalmente no meu caso, que eu estava muito assim, ai, a maternidade e tal, eu estava muito presa nisso, eu acho que me fez ver além, sabe? E me fez ver além num ambiente seguro, sabe? Num ambiente de troca. Então, não só a Mari, mas as meninas ali no grupo se apoiando, sabe? Então, para mim, isso foi muito enriquecedor. Bom, Mina, eu acho que seu processo acaba sendo, né, muito rico e você contribuiu muito com o grupo na troca, justamente porque abriu espaço, né? Mesmo num momento tão complexo, assim como hoje, né, sou muito grata, mães que estão aí, sabem como é difícil. Eu não sabia se a Ina ia conseguir por causa, né, do horário de Tava bebê. aqui ouvindo ela chorar, Ah agora ela lá, parou de chorar, acho que dormiu. por isso até que eu tinha colocado a fotinho Mas dela. meu marido tá lá, gente, então não se preocupe. Então, de abrir espaço, né? E abrir espaço também para se olhar, para se enxergar e para trocar. E aí, Ina, queria que você deixasse uma palavra de incentivo para mulheres que, assim como você, estão buscando um outro momento, buscando abrir espaço para si mesmas, se reconhecerem, passarem por um processo aí mesmo de construção do novo e de sonhar também, né? Dentro de uma forma muito Uhum, prática, né? Não só sonhar, mas transformar esses sonhos em ações. Mas qual que são as suas palavras, assim, de o que elas poderiam legal. fazer? Bem, eu acho que o principal é incentivar que essas mulheres que têm esses sonhos grandes, que sabem que tem capacidade, que tá sentindo que falta algo, que invistam em você. E quando eu falo invistam, é realmente assim, tem muito do dinheiro, né? Que você realmente vê aquilo como um investimento, e não como um custo, né? Esse tipo de conhecimento ninguém vai tirar da gente nunca, mas principalmente também o tempo, a dedicação, sabe? Investir na gente mesmo, ninguém mais vai fazer. Então, às vezes, a gente está dentro de uma empresa, às vezes, a gente está com o nosso próprio negócio e a gente se vê vítima da situação, mas se não for a gente tomar essa atitude, esse movimento de transformar aquilo que é sonho em realidade, através desses investimentos que custam muito, muito mais do que dinheiro, muitas vezes, é, a gente não sai do lugar. A gente está paralisado e vítima. E eu acho que ser vítima dessas situações que a vida nos impõe é a pior coisa que pode acontecer com a gente, porque a gente se vê vulnerável, a gente vai perdendo o nosso brilho, a gente vai perdendo o que a gente é realmente bom para fazer, e coisas que às vezes os outros dizem que a gente tem ponto fraco, na verdade poderia ser transformado em ponto forte. Então, é isso. Você tem que dar esse passo de investir seu tempo, seu dinheiro, sua disposição, seu olhar para você mesmo, para poder sair do papel de vítima e realmente se transformar, fazer acontecer. Ina, muito obrigada. Estou emocionada aqui com tudo Ah, que você falou.
Muito obrigada. Eu sei o quanto foi difícil, o quanto custou muito também para você estar aqui. Agradeço a Ceci por mim. Espero que ela fique bem. A noite Não, ela já tá toda. dormindo, ficou quietinha. Mas é aquela coisa, assim, e depois a gente continuou, né, Má? Então, assim, eu não parei no protagonista, a gente continua na mentoria, e cada reunião, eu penso, cara, valeu cada centavo. Porque é sobre o quanto expande de mente, assim, sabe? E aí eu fico lembrando dos meus pensamentos e indecisões da época de decisão lá atrás, de será que eu invisto nisso? Será que eu invisto naquilo? Eu falo, cara, como eu cresci, sabe? Como eu amadureci faz pouquíssimo tempo. Pouquíssimo tempo. E eu já sou outra pessoa. Então, assim, de verdade, não tô falando aqui pra te elogiar, porque você me chamou nem nada disso, é realmente de coração. É uma coisa assim que é um investimento tá se valendo a cada reunião. Eu falo, meu Deus, que bom que eu tô aqui. Que bom que eu tô aqui, que bom que eu tô investindo muito meu tempo também, porque é barra, é puxado, é intenso, mas assim, é transformador. Quando eu coloco a palavra transformador, porque realmente foi impactante. Ai, não sei como termina essa aula agora. Muito obrigada, Ina, por tudo, pelas suas palavras, pelas trocas. Mas, Só é possível porque você abriu espaço, porque você é competente, você confiou em você e porque você confiou em mim também. Vamos seguir muito juntas. Já éramos com juntas, certeza. agora mais ainda. Meninas, eu quero que vocês É. agradeçam, mandam palmas aí pra Ina, porque olha, mãe de bebê, 15 para 8 da noite, gente, valia muito. Não, gente, e assim, esse é um ponto que, assim, aumenta um pouquinho meu grau é que nem a Mari falou, na verdade, meu tempo agora vale mais. Então, assim, o principal custo nessa, todo esse processo foi realmente de dedicação, encontrar lacunas na minha rotina maluca. Valeu a pena, vai valer sempre. Obrigada, Ina. Um beijo. Imagina, gente, beijão. Obrigada pela oportunidade de conversar aqui com vocês. E também estou aberto, caso vocês queiram conversar comigo sobre o processo depois, enfim, fiquem à vontade. Coisa mais. Empreendedoras também, sigam a Ina. É, Vou colocar depois aí que o arroba. Coloca isso, seu arroba. marca da conexão. Vou colocar aqui Isso. no chat, venham conversar comigo, me sigam lá. Vamos trocar ideia. Obrigada, Ina. Mas, Bom, meninas, eu acho que não tem mesmo. Eu tô até meio mexida. Não tem mesmo como a gente passar ileso por um processo desse, quando a gente tem um método, a gente tem um olhar, e quando a gente tem essa riqueza de olhar para si e dizer: eu valho a pena, eu valho o esforço, eu valho o tempo, eu valho tudo isso. Tô vendo algumas de vocês aí, né? Falando, Jailma, que tá se vendo no relato dela. Falei que quando eu tava preparando essa aula, tava lembrando de você, né, Jailma? Mas, bom, tudo que a Ina contou, né, de tudo como aconteceu, tem embasamento num processo estruturado, como ela falou. Então as coisas não acontecem de forma solta, porque de solto basta a vida acontecendo. Então a gente tem pilares estratégicos que são trabalhados para que a gente possa assumir esse protagonismo. É sobre ter autoconhecimento, então identificar suas forças, seus valores, seus diferenciais, é sobre ter planejamento estratégico. E planejamento estratégico, gente, é entender o que que cabe na nossa vida naquele momento. O que que a vida quer da gente nesse momento. Então, estabelecer metas claras, ter um plano de ação para atingir, colocar energia no que realmente importa. Quando a Ina fala ali, né? A Maria me explicou que, tipo assim, que a minha hora vale mais. É porque, gente, não tem nada mais importante do que o trabalho que a Ina está fazendo com Cecília agora. Então, se ela vai abrir espaço para as outras coisas nesse momento, a vida requer dela mais energia nisso. Então, como é que a gente vai colocar de forma mais intensa, mais inteligente, mais estratégica, sem perder, desperdiçar tempo, desperdiçar dinheiro em coisas para entender que o caminho que a gente vai andar para frente só vai dar certo se a gente estiver indo no caminho certo. Senão a gente só está gastando, né? A gente só está gastando energia. O terceiro pilar é a construção de autoridade. Então, saber expor ideias, saber vender as suas soluções com confiança, comunicar o seu valor, negociar a seu favor.
Ter uma rede de apoio, que eu acho que isso a Aline até comentou, né? Faz muita diferença você ter um grupo pequeno de mulheres que têm objetivos similares aos seus, mas convivências completamente diferentes. Eu costumo dizer que esse é o melhor dos mundos, porque a gente começa a se olhar por outras perspectivas e a enxergar, ampliar de fato a nossa mente para esses outros olhares. E essa conexão, ela faz com que a gente se inspire, ela faz com que a gente se impulsione, que a gente comece a ver que outras pessoas também estão enfrentando desafios piores, melhores, diferentes dos nossos e seguindo apesar disso. E por fim, um pilar muito importante, que é a consistência e a coragem. O protagonismo ele é construído com ações consistentes, mesmo diante do medo. Então, assim, vai ser fácil? É fácil mudar? É fácil assumir um novo cargo? É fácil transformar sua vida, maternar? É fácil decidir quando que você vai fazer, como você vai fazer? É fácil fazer uma transição de carreira? Nada disso é fácil. Mas coragem não é vou me sentir pronta e não tenho medo. Coragem é agir apesar disso, com consistência, mas com o direcionamento certo. Como é que a gente faz isso juntas? O meu compromisso é que durante os próximos 60 dias eu te pegue pelas mãos. Eu te guie pessoalmente para que você possa protagonizar o seu próximo passo profissional. Na mentoria Protagonize a Sua Carreira, você vai aprender a se posicionar e a tirar os seus planos do papel para alcançar os seus objetivos com mais clareza, confiança e direcionamento. Mesmo que agora, nesse momento, você se sinta insegura ou você não saiba por onde começar. Eu sei que se você está aqui hoje, né, terça-feira, quase 8 da noite, é porque você também já cansou de se frustrar. De se frustrar porque as pessoas não dão o devido valor para o seu trabalho, de perder oportunidades para pessoas que até fazem menos, mas que se vendem melhor do que você, de querer mesmo fazer uma mudança e simplesmente não conseguir sair do lugar. Isso ainda acontece porque pode ser que você não saiba como se posicionar com valor, estratégia, assertividade, mas pode ser também porque você ainda não conseguiu enxergar esse caminho. Mas a verdade é que ele existe. Existe um caminho estruturado para você tirar os seus planos do papel, chegar onde você quer e alcançar o reconhecimento que você almeja, sendo bem recompensada por isso. Eu acho que não tem recompensa maior, além de, claro, a gente ganhar muito bem por aquilo que a gente vai fazer, porque eu sempre falo que reconhecimento, que a gente trabalha, nosso tempo custa muito dinheiro. Reconhecimento é dinheiro no bolso. Mas não existe sensação melhor, vou chorar, do que essa de estar aqui com alguém que disse, gente, valeu cada centavo. Eu me transformei, eu sou uma outra pessoa em muito pouco tempo. Por quê? Porque ela só consegue falar isso porque ela realmente se percebe diferente. Porque ela realmente olha para si, é como dar um abracinho na Ina do passado que tomou a decisão para cuidar da Ina do presente, da Ina do futuro e da Cecília do futuro também. É dessa forma, é desse jeito que a gente trabalha dentro do Protagonize a Sua Carreira. Então, para quem é essa mentoria? O Protagonize é para quem quer, tá pronta para as oportunidades. Então, você quer ser uma profissional que é referência na mente das pessoas, quer que as pessoas reconheçam, valorizem para alavancar mesmo os seus resultados e o seu crescimento profissional. O Protagonize é para você que está em dúvida, que quer ter clareza para tomar boas decisões. Como é que a gente tem essa clareza? Quando a gente sabe reconhecer os nossos valores, os nossos pontos fortes, as nossas competências. Quando a gente sabe usá-las a nosso favor. Quando a gente fortalece a nossa autoconfiança. E quando a gente de fato consegue vencer a procrastinação. Quando a gente consegue definir prioridade e planejar a nossa carreira para que a gente a conduza e não seja engolida por ela, que é o que acontece quando a gente deixa a vida nos levar.
É para você que quer aprender a se vender do jeito certo. Então, quer ter um posicionamento estratégico, quer se apresentar de forma magnética, quer ter uma proposta de valor que destaca os seus diferenciais. É para quem quer ter um plano de ação estratégico, parar de desperdiçar esforço, tempo e dinheiro com ações que não geram resultados e passar a ter um plano de ação estruturado, prático e eficaz para dar o quê? O seu primeiro passo profissional. Para que em 60 dias você consiga se mover, você consiga estar aqui como a Aina dizendo, gente, aconteceu muita coisa, eu sou uma outra pessoa, eu movimentei muito e faz muito pouco tempo. E principalmente, é para mulheres que querem se reconhecer para serem reconhecidas. Nós vamos fazer isso trabalhando juntas por 60 dias num formato que une abordagem personalizada e acompanhamento em grupo. Como é que isso funciona? O que é que inclui o programa? Então, dentro desse formato, que é um formato exclusivo para esse programa, nenhuma outra mentoria minha tem isso, nós temos 4 encontros com sessões de hot seat. Então, a gente vai ter conteúdo com uma trilha de aprendizagem personalizada para você, 4 encontros em grupo que acontecem a cada 20 dias, online e ao vivo, mas diferente do que a gente está fazendo aqui, que é mais uma aula com os microfones abertos, onde todo mundo vai poder compartilhar seus desafios, trocar, gerar conexão, as suas dúvidas, ter direcionamento específico e orientação. Esses encontros também ficam gravados para você assistir por até 3 meses a partir do momento que você se inscreve. Além disso, você vai ter uma consultoria personalizada comigo. Então a gente vai ter uma sessão estratégica onde eu vou fazer um diagnóstico profissional profundo do seu momento e a gente vai desenhar o seu plano de ação, customizado de acordo com seus objetivos e necessidades de carreira. E é esse plano que a gente vai acompanhar em grupo. Assim que você se inscreve, você já tem acesso a um plano tático com ferramentas. Então, antes de cada sessão, você já sabe o que você precisa preparar para otimizar, para aproveitar da melhor forma possível esses encontros. Então, a gente já tem estratégias pré-definidas para você se preparar para as sessões, e além disso, você vai ter acesso para realizar um mapeamento de perfil profissional de acordo com um relatório personalizado, mais de 20 páginas, com 97% de acerto sobre quem você é. E dentro de tudo isso, a gente tem um grupo de apoio que é ativo para trocas, dúvidas e suporte durante os 60 dias de acompanhamento. É impossível não ter resultado desse jeito, porque realmente vocês vão me levar no bolso para o trabalho, junto com esse grupo de mulheres incríveis, para que a gente possa atingir o nosso próximo nível profissional. Bom, essa é a nossa estrutura. Nele nós vamos trabalhar os pilares, conforme eu disse para vocês. E qual é o nosso cronograma? Peraí que eu tirei a tela e era bem nessa hora, né? Qual que é o nosso cronograma? Imediatamente, assim que você realiza a sua inscrição, você já recebe acesso ao plano tático, às atividades preparatórias para o início da mentoria. Tem um treinamento gravado também para vocês já irem assistindo. No dia 15 de maio, a gente tem um primeiro encontro de apresentação e de boas-vindas, onde o grupo vai se conhecer. Eu vou dar orientações iniciais. E a gente vai começar também nesse dia o trabalho dentro do grupo do WhatsApp. Dos dias 16 a 26 de maio, a gente vai ter o agendamento das consultorias individuais, tanto para a devolutiva do mapeamento de perfil, quanto para a estruturação do plano de ação personalizado. Essas consultorias elas vão acontecer de acordo com as nossas agendas, então me adapto aí à sua agenda. Dia 29 de maio, a gente tem uma sessão de hot seat para acompanhamento do plano e direcionamento estratégico. A cada sessão você tem um plano de ação, um plano de atividades para agregar no seu plano mestre. No dia 10 de junho, a gente tem uma nova sessão de conteúdo para estruturação e posicionamento de marca pessoal. E no dia 26 de junho, a gente tem o nosso encerramento, com a apresentação final e aí a construção do plano de desempenho individual de vocês. Então, para quem começar hoje, a gente já tem
trabalho a ser feito. Vocês têm até 26 de junho para acompanhamento, além de ficar com as sessões gravadas aí, 90 dias a partir do momento que vocês se inscrevem para assistir de novo, para assistir a gravação, caso você ali não possa participar por algum motivo. Embora eu sempre ache interessante, por isso eu compartilho o cronograma, que a gente se organize para participar presencialmente. Além disso, nessa turma vocês vão ter dois bônus especiais. O treinamento manual de você, então você vai fazer o seu assessment, esse relatório por si só custa R$ 400, então ele está incluso, está ganhando, na verdade, né, esse programa, para você entender os perfis comportamentais, adaptar a sua comunicação aos diferentes perfis, ajustar a sua abordagem, que é essencial para o seu posicionamento. Vocês também vão ter acesso ao treinamento Planeje Sua Carreira, que são ferramentas para você, de fato, criar o seu plano de carreira, alcançar os seus objetivos, crescer como profissional e manter a satisfação pessoal, né? Sem surtar. Fazer uma boa gestão de tempo, mantendo a sua satisfação pessoal dentro da sua jornada. E vocês também vão ter acesso, excepcionalmente, é a primeira vez que eu vou fazer isso para a turma de Protagonize, ao meu treinamento Acelere Sua Carreira, específico para quem trabalha no corporativo, com os 5 pilares da equação da promoção. Bom, assim que você se inscreve, você recebe acesso imediato aos treinamentos inclusos, o link do grupo de apoio e o quadro do plano de ação estratégico. Nele você tem as instruções iniciais, o checklist da apresentação e já o check-in para se organizar, para ir para sua agenda, para ficar no seu Outlook, no seu celular, as ações, as reuniões em grupo. Agora me diz, quanto é que vale enxergar o próprio valor? Quantos clientes você poderia conquistar se você pudesse apresentar o seu valor? Quanto mais você poderia ganhar se você soubesse negociar com firmeza? Quantos empregos na empresa dos sonhos você poderia ter se você soubesse como se vender numa entrevista? Quantas oportunidades de destaque você teria se você soubesse se posicionar de forma firme e assertiva? Quanto você poderia ser valorizada e respeitada profissionalmente se soubesse vender as suas ideias e transformá-las em resultados? E acima de tudo, quanto vale olhar para si mesma com confiança, acreditar no seu potencial, correr atrás dos seus sonhos, conseguir enxergar, conseguir daqui 60 dias falar como a Ina sobre esse processo de transformação que ela viveu? O Protagonize é um programa que custa muito menos do que vale. É por isso que eu abro pouquíssimas turmas dele ao ano, porque ele tem um investimento que realmente é ínfimo perto de tudo que ele entrega. Ele é um investimento que, para que você tenha retorno, eu só preciso que você esteja comprometida consigo mesma e que você queira se tornar uma protagonista. Considerando todo o escopo de acompanhamento, bônus, consultoria, esse é um programa que no meu plano individual, ele tem um investimento de R$ 7.000. Mas nesse formato, que foi validado e que tem muitos mais benefícios, inclusive por conta da rede de apoio que a gente constrói, o investimento dele é de 10 vezes de R$ 169,70 ou R$ 1.697 à vista. É quase o valor de uma sessão de consultoria comigo para um programa de acompanhamento de 2 meses. As inscrições elas vão ficar abertas até o dia 13 de maio, que a gente começa no dia 15. A gente vai começar o movimento dentro do grupo no dia 13 e tem o primeiro encontro no dia 15. Para você se inscrever, basta você clicar nesse link que eu estou colocando aqui no chat. Ou, se você tiver em dúvida, se você quer entender se esse é um programa para você, todo mundo que está aqui vai ter acesso a uma sessão de diagnóstico de carreira gratuita comigo. Me chama no WhatsApp, no direct, pode me mandar mensagem ali, amanhã eu te respondo e a gente agenda uma sessão para entender se esse programa faz sentido para você, se esse é o seu momento. Mas você agora tem 3 opções. Você pode ignorar, jogar fora tudo que você aprendeu e que agora você sabe que precisa ser feito, que pode ser feito para que você conquiste seu próximo passo profissional.
Você pode aplicar tudo isso sozinha. Essa é uma aula, depois eu quero que vocês me contem, mas é uma aula que eu entrego paga para as grandes empresas, tá bom? Então é uma palestra paga que eu estou entregando de forma gratuita. Então você pode usar isso, você pode continuar aí cometendo seus próprios erros, pagando o preço deles, mas aproveitando esse conteúdo. Ou você pode pegar um caminho seguro, um processo estruturado, um método validado, com resultados apresentados e com as minhas mãos junto com as suas. Se você está pronta para dar esse passo, clica nesse link. Também vai estar nos grupos de WhatsApp e eu tô aqui de braços abertos te esperando para a gente construir uma montanha mais alta para nós e para as mulheres que virão. Quero saber se vocês têm dúvidas, comentários, questionamentos. Podem colocar no chat. Me contem também, em uma palavra aí, como foi participar da aula de hoje. Como é que vocês estão saindo dessa aula, independente de estarem ou não comigo dentro do programa? Foi útil? Foi interessante? Teve valor? Me deixem um emoji, comentem aí para eu saber. Eu estou super à disposição para a gente tirar dúvidas. Aproveitem a sessão gratuita de diagnóstico que vocês vão ter a partir de agora. Eu vou abrir a minha agenda para isso. Não é algo comum, eu não costumo fazer, mas é justamente para a gente construir a melhor rede de apoio possível para essa turma que a gente vai começar. Eu quero agradecer a companhia e a confiança de vocês e eu quero deixar uma frase para vocês refletirem. Quando eu desisto de uma oportunidade, eu também estou desistindo do resultado, daquilo que pode acontecer se eu disser sim para mim. Eu espero que depois desse encontro você pare não só de desistir dos caminhos que você precisa trilhar, mas que você esteja comprometida consigo mesma a fazer desse ano o melhor ano profissional que você viveu até agora para construir a vida que você quer e merece ter como uma verdadeira protagonista. Com muito carinho, muita gratidão por vocês estarem aqui. Espero ver todas vocês dentro do Protagonize. Ótima noite. Vamos juntas.